Existe quem produz no ABC, né? Quem produz em São Caetano principalmente, e que está fora dessa vigência assim de que precisa ser nesse discurso, porque vamos combinar, né? No discurso do privilégio não tem muito o que ser dito, né? Então existe quem está fazendo aqui também fora do discurso do privilégio, né? Que está fazendo uma outra vivência, com outros corpos, outras existências. Sempre foi Malca, né? O meu apelido sempre foi Malca, porque era na época que eu jogava RPG, coisa bem de nerd, eu sempre fui nerd. Quando eu tinha 16, 17, nessa época tinha essa moda, né? Das pessoas chamarem as pessoas que conheciam na internet, nos fóruns, pelo apelido de internet delas, e não pelo nome de registro, nem nada. Os meus contatos de música foram basicamente nesses contatos de internet que eu fiz, que eu conheci as pessoas. Malca já era um nome feminino, já era como me chamavam. Fui atrás do significado, descobri que é um nome árabe e hebreu, né? Tanto nas duas línguas é um nome que tem, né? É um nome que significa rainha. Aí eu amei, falei, é isso. Minha mãe disse que quando eu entrei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi esticar o braço para ir pro teclado. Meu pai tocava trompete, mas ele tinha um teclado que ficou da época da banda dele que tinha. Então uma coisa que desde criança, assim, eu ligava lá e tentava tirar de ouvido os ritmos, as notas, sabe? E era aqueles órgãos Spark antigo, que tinha bateria eletrônica e tal. A música sempre esteve na minha família, né? O meu bisavô, Horácio, era um cara preto que tocava sanfona nos casamentos dos Matarazzo, né? A música começou assim na minha família. E quando a gente soube que aqui em São Caetano, né, teve uma grande entrada na família Matarazzo, quando teve essa entrada, meu bisavô não chegou a vir para cá, né? Mas veio meu avô, que era filho dele, e o meu pai. Chegaram aqui quando tudo era mato também, para continuar trabalhando para eles, né? Então, assim, a minha família foram serviçais dessas famílias durante muitas gerações. Existe luta em São Caetano também, né? Existe gente que está aqui, que vem de famílias, de gerações, de pessoas que vieram, que foram também exploradas, que estão lutando por algo melhor e que estão batalhando por um espaço melhor dentro da cidade, fora da cidade também, por um mundo melhor, e que vem de uma história também que não é uma história de privilégio, né? O documentário de vocês conta algumas dessas histórias, mas não são somente nossas histórias, existem outras também. É que as nossas histórias são ofuscadas pelas histórias das pessoas privilegiadas que dominam tudo aqui, entendeu? Mas eu acho que é importante dizer isso, né? Contar essa história da minha família que veio aqui servindo, né? E de que eles ainda acham que a gente tem que continuar servindo. Se dependesse deles, a gente continuaria servindo. Todo mundo quer fazer som. Aí vem um playboy lá com instrumento bom, é muito fácil dizer o que é música e o que não é. Pô, você vai fazer música com o que você tem. Às vezes é loop, às vezes é sampa, às vezes é uma guitarra desafinada. E o bagulho, você vai fazer som, sabe? Não tem essa não, cara. Tipo, deixa... Música é uma expressão
para qualquer pessoa, qualquer classe social, independente do instrumento que você tenha, né? Punk me ensinou muito isso, que não importa o instrumento que você tem, importa o que você quer passar e como você está passando, né? Tinha dinheiro para comprar um toca-disco, né? Para ter um computador para ter sample. Eu tinha para ter um violão, uma guitarra tonante ruim, então aí foi aonde eu podia fazer música, assim, na época, né? Então eu fui lá aprender, fazer, e foi importante, assim, porque foi feito fiz muita música de uma maneira muito de guerrilha mesmo, assim, sabe? Do jeito que dava para fazer, gravando as fitinhas mesmo, às vezes a gente gravava fitinha ao vivo, sabe, na nossa garagem mesmo, assim, sabe? Porque o punk não é sobre a estética final em si. É sobre o que você está criando, o que você está falando. Então a gente, tipo, sei lá, conseguia gravar de uma forma mesmo que tosca, colocava um microfone só dentro do estúdio, em cima no teto e vamos embora. Conseguia vender as fitas e fazer show, e aí depois gravar no estúdio, entendeu? Bom, tal. Acho que é muito sobre isso também, que é o que eu vejo. O rock virou um lance meio de playboy, né, tal. Aí... O funk hoje é isso, né? Você samplear, você ser rebelde, você fazer com o que tem, né? É sobre isso também, né? Porque se fosse depender dos outros, eu não estava fazendo música, se fosse depender das oportunidades dadas, né? Então você tem que agarrar essas oportunidades, você tem que fazer de um jeito que é disruptivo, que é rebelde, para conseguir fazer com o que você tem, com o tempo que você tem, né? Então o punk rock foi muito importante nesse sentido, assim. Porque me ensinou muitas coisas também, né, de política, da parte social de fazer música, né, de dividir com as pessoas. É um movimento também que não é só sobre música, entendeu? É uma música com propósito de dar moradia para as pessoas, de dar alimentação para as pessoas, de ação direta, né, de você fazer um trabalho social de uma forma, eu diria até não militante, né, porque é uma coisa muito sobre anarquia, sobre ação direta mesmo. Agradeço a minha mãe e toda a paciência por rever o seu mundo e amar minha essência. Agradeço a minha avó e toda a resiliência por criar 7 filhos e saber que toda mulher tem que lutar, mesmo que sabe eu tenho que lutar. Eu estudei dos 7 aos 8, foi 1 ano e meio estudando. Aí não tinha mais dinheiro para pagar, né, professora e tal. Aí fui autodidata até meus 27 por aí. Aí eu estudei dos 27 aos 33 lá na Fundação das Artes. Na verdade, o que eu fui lá para aprimorar. Nessa época eu já estava um pouco estabelecida enquanto produção musical. Assim, não fazia tantos artistas, mas fazia muita trilha sonora, né? Já tinha filmes que já tinham ido para festivais. Tocava guitarra, baixo. Eu já sabia tocar teclado, piano, tocava na época muito blues, soul, essas coisas, já improvisava, tal, muito, tocava. Como eu escrevo arranjo também, eu queria ter uma noção, né, para poder escrever para outros músicos também. Queria aprender a música, mas eu não estava assim necessariamente na vontade de fazer uma música comercial, você tá entendendo? Tava querendo explorar algo que conversasse comigo, assim, e aí eu cheguei, assim, tomei uma decisão, não, ó, eu vou dar aula mesmo, vou ser professor e vou fazer a música que eu quero. Era para ter seguido esse caminho, tal, mas é que teve, nesse processo, eu também transicionei, aí eu perdi meus alunos, né, os pais tiraram os meus alunos, tive problemas de transfobia na Fundação das Artes, inclusive, não terminei meu curso lá, estava faltando pouco tempo para terminar, e acabei evadindo e acabei voltando para a música popular por uma necessidade. Tem uma carta oficial de São Caetano dizendo que eu transicionei para fugir de R$300 de mensalidades. Eu com meu apartamento quitado na cidade, tá? Então, assim, transfobia registrada, assim, no cartório. Então essa é a cidade de São Caetano, mas isso não acontece só comigo, né? Tá tendo um movimento agora das mães pretas, né? Por causa do racismo, que toda vez que alguém vai lá e reclama e faz uma reclamação oficial, a resposta do município é racista, é transfóbica, nega, e não só nega, como acusa de volta a pessoa que tá alegando que passou, entendeu? Então é uma postura violentíssima com pessoas pretas e pessoas trans aqui.
Então, nós somos inimigas do município, é isso que acontece. As mães de crianças pretas estão passando um perrengue danado aqui, porque receberam ofícios com respostas muito parecidas, com teor muito parecido com o que eu recebi. Ofensivo. Que não sabem entender que erraram e que precisam modificar o comportamento deles. É um local violento. Então, se isso está na própria política e na essência e na estrutura da cidade, isso vai acontecer nas ruas também. Porque as ruas são um espelho de tudo isso. Isso que é política, né? Eu não tenho mais tempo para passar perrengue na vida, entendeu? Para ficar sendo professora trans das pessoas, para explicar, entendeu? As coisas como a gente deve ser tratada, o respeito que a gente precisa ter, para ficar nessas lutas, não tenho mais tempo, sinceramente. Minha época de ficar lutando por um espaço aqui, não vou dizer que passou assim, mas é que eu estou lutando em outros espaços num âmbito muito maior, entendeu? São Caetano nunca teve movimento de nada, né? A gente tinha que sair daqui para fazer alguma coisa. Né? Qualquer coisa cultural que incomode é sufocada, entendeu? Pô, falar pra você... Última vez que eu toquei aqui, música própria mesmo, faz agora 18 anos faz. Que não é uma cidade que valoriza uma artista travesti, né? Vamos combinar. Sou produtora musical, produzindo artistas da música popular brasileira, também de fora, América Latina, às vezes também fora, Estados Unidos e Europa. Trabalho com trilha sonora para cinema e teatro também. Tenho um projeto de acesso de educação gratuita de música, né? O pessoal conhece muito meu trabalho feito por mim, que foi na música eletrônica durante muito tempo. Que aí eu tô falando de músicas minhas mesmo. Mas o grosso do meu trabalho é música popular brasileira, né? Agora gravei essa primeira música com a orquestra, de um arranjo meu, né? Uma composição minha com o Pris Zeferino. Agora eu tô no caminho de pegar meu primeiro musical para fazer, então eu quero fazer uns musicais para um dia talvez chegar numa ópera e tal. Então eu sempre tive vontade de trabalhar nesse lado. Eu gosto de música popular também, mas também gosto da música de orquestra, né? A gente tem uma música orquestrada hoje que uma boa parte dela é gratuita e mesmo assim a gente não vê boa parte da população acessando. E muito disso não é só o que toca no rádio, né? A linguagem importa muito, porque a linguagem barra as pessoas, né? Eu tive anos na minha vida que eu achei que eu jamais poderia fazer essas músicas, você tá entendendo? Que não era o meu lugar estar lá, não era para mim para fazer. Fui filosofando muito sobre isso, fui estudar quando eu conheci, né, a figura de Kohreuter, a música social. Então, para mim, essa coisa da linguagem, ela sempre está importante também de andar junto, assim, né, da gente fazer essas modificações para poder atrair mais o público junto da gente para fazer música nesse lugar, né. Existe erudição em todo canto, né, inclusive na música popular brasileira, assim, tem mais músicos eruditos no seu instrumento fora da orquestra do que dentro da orquestra. Os músicos populares também têm o seu grande valor aí dentro da camada, né, de criação social da música. Eu passei no edital da Natura, né, que foi uma oportunidade boa, né, de ter recursos financeiros, né, e de fazer meu primeiro disco, né, cantado, né, porque assim, né, produzir disco de muita gente, né, mas sempre acabei deixando um pouco minha arte própria, assim, e eu sempre tive essa vontade de fazer um disco meu, assim, que eu pudesse fazer do meu jeito, né. E aí passou nesse edital, o disco se chama Chão, né? Chão porque é um disco que fala sobre família, família seja de sangue ou não, entendeu? Família também que eu escolhi. Foi um disco que foi gravado assim com os filhos dos artistas dentro do estúdio, os filhos de Brisa Flor correndo, filhos de Vênus brincando enquanto a gente compunha. São pessoas que estão no meu dia a dia, assim. Então foi um disco muito importante, assim. Fala muito sobre a fundação, assim, da minha vida, assim, né? O que são os alicerces, assim, da minha existência musical, né? E também foi uma oportunidade maravilhosa de eu poder
Explorar todos esses aspectos musicais e estilos musicais assim que estão dentro de mim assim já há muito tempo, que eu venho produzindo e que estão nas minhas composições também, e às vezes o povo não sabe assim. Agora chegou a hora de revelar de forma mais ampla assim quem eu sou para as pessoas, sabe? Sair do armário, vamos dizer assim. Sair do armário de cantora agora. Porque vão ter que me aguentar, vão ter que aguentar uma travesti que é bem sucedida de uma cidade que, por base, é fascista, entendeu?